Bom dia, é um privilégio para mim estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sei da relevância das nossas aulas da EBD online, então sou grata porque elas estão retornando. E eu sou uma das pessoas que aproveita essas aulas. Muitas vezes, por questão de saúde, eu não posso estar presente na EBD ou no culto, então eu sei da relevância, da importância dessas aulas, então estou muito contente que elas estejam retornando. Eu gostaria de começar mandando um abraço e dois agradecimentos. Um abraço bem carinhoso para o nosso pastor Edgar, para sua esposa, irmã Márcia, rogando a Deus que esteja abençoando vocês, continue cuidando da vida de vocês. E eu gostaria de fazer dois agradecimentos. O primeiro agradecimento é para a irmã Esther, que me convidou para que eu estivesse aqui, e foi, como eu falei no início, um privilégio estar aqui com vocês. E o segundo, a irmã Eva, que me lançou um desafio de estar escrevendo a introdução da revista Compromisso. Foi um desafio muito grande, mas foi também um privilégio. Isaías é um livro maravilhoso. E obrigada, irmã Eva, pela confiança. A lição, como eu falei, ela foi escrita pelo irmão Ronaldo Robson Luiz. O irmão Ronaldo Robson Luiz, ele é coordenador acadêmico do Seminário Teológico Batista do Norte, e é lá de Pernambuco. E ele é o autor de todas essas lições de Isaías que nós temos estudado. A lição de hoje é a de número 6. O título é Visão do Estabelecimento do Reino do Messias. Essa lição, ela trata do afastamento humano de Deus e suas consequências, a necessidade de uma total dependência de Deus e de um reino divino de justiça plena. As leituras diárias indicadas pelo irmão Ronaldo, elas são muito pertinentes, especialmente se você quer ter uma compreensão melhor do texto aqui da lição. Elas são, algumas delas vão ser mencionadas durante a nossa leitura de hoje. O autor, ele começa mencionando o profetismo bíblico, e que nos ensina da justiça de Deus, e cita também a historiografia deuteronomista. Esse assunto ele já havia tratado na lição de número 4, como de uma forma bem detalhada, então não vejo necessidade de voltar a esse assunto, mas eu gostaria de destacar que a literatura deuteronomista não se refere somente ao livro de Deuteronômio, mas em várias outras partes da Bíblia você encontra esse tipo de literatura. Ela é importante porque ela trata da obediência, amor e temor ao Senhor. E trata também que Israel, muitas vezes, ele abandona essa obediência e temor a Deus. Então, é importante por conta disso. Fala muito desse contato, dessa experiência entre Deus e Israel. Eu acho muito bonita a questão da literatura deuteronomista. Mas ele continua, e o primeiro título que ele dá são os ais de Isaías. Os ais de Isaías são mencionados aqui. E eu acho muito importante lembrar que esses ais se refere a uma interjeição de pesar, uma interjeição profunda, uma interjeição que vem do coração. Não é um ai de quando, por exemplo, você espeta o seu dedo numa caneta e ai, não é um ai assim, é um ai mais profundo, de quando você vê uma desgraça, de quando você vê algo doloroso por demais. É esse ai que é mencionado aqui. E no Isaías 5, começa dizendo sobre esses ais, mas começa com uma ilustração. A ilustração da vinha. Os versos 1 e 2 começam dizendo sobre essa vinha, e eles falam que essa vinha foi plantada. De que forma? Foi plantada por uma pessoa amorosa, plantada em uma colina frutífera, plantada em um terreno bem preparado, e foi usada uma semente de excelente qualidade. Portanto,
o dono da vinha, esperava que o resultado fosse excelente, que os frutos fossem excelentes. Mas só vieram uvas amargas, azedas, uvas venenosas, que não podiam ser usadas. Imagina se você fosse um fazendeiro, um agricultor, e fosse fazer um terreno com uma semente preciosa, que é importante para você. Você faz todo esse trabalho. E chega na estação, na época da colheita, você vai lá e vê que aonde você plantou, a árvore está cheia de frutos. Com todo gosto você vai e colhe aquele fruto para comer. Só que quando você dá a primeira mordida, você vê que aquele fruto é amargo. Não é o fruto que você plantou. Eu acho que a frustração deve ser muito grande. O ai expresso deve ser muito, muito doloroso. E mais doloroso ainda é quando nós lemos em Isaías 5, no versículo 7, que diz o seguinte: Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. É essa a noção para que nós entendamos esses ai de Isaías. Deus fez tudo o que podia para que aquele povo fosse frutífero e esperava um fruto excelente, mas não saiu conforme ele queria, não saiu conforme ele precisava. Mas ele não cortou a vinha totalmente pela raiz. Ele começou a podar, começou a cortar aquilo que não precisava, aquilo que precisava ser retirado para que aquela vinha fosse frutífera. E a partir do versículo 8, na verdade, até o 24, eles vão citando que tipo de frutos amargos a nação de Israel havia dado. Eu vou me utilizar da revista, porque o autor faz de uma forma sucinta, então eu gostaria de ler esse pedaço. O primeiro ai que o autor cita é o ai da ganância. O segundo ai é a corrupção social. O terceiro ai é o desprezo ao plano da salvação. O quarto ai é o orgulho e a corrupção moral. O quinto é a arrogância dos líderes de Judá, que desprezam as leis de Deus. O sexto são os beberrões que aceitam suborno e torcem a justiça e que acabam se constituindo uma zombaria contra a palavra, contra Deus e sua palavra. Esses tipos de ais, eles são muito, muito dolorosos, porque se nós pudéssemos parar e dar uma estudada e fazer comparações, Isaías é muito bom para que possamos ver que a palavra de Deus ela não muda. Muitas coisas que aconteceram naquele século antes de Cristo, 8 séculos antes de Cristo, acontece agora também. E o autor ele comenta sobre isso. Ele fala aqui que esses mesmos ais atravessam os tempos e chegaram até nós como horizonte de conduta, tendo na palavra de Deus a nossa referência moral e ética. No tocante às questões do cotidiano, as mesmas que são abordadas nos dias dos profetas, ou seja, não assumir uma atitude de ganância, corrupção moral, religiosa e arrogância. Que o Senhor nos ajude a manter uma vida de equilíbrio e obediência a Ele. Em outras palavras, esses ais acontecem porque o povo deixou de lado a Deus. A nação de Israel havia deixado a Deus, abandonado seus preceitos. E, infelizmente, até hoje nós temos aqueles que deixam de lado os preceitos de Deus. A lição continua. O próximo título é Vivendo na total dependência do Senhor. Vivendo na total dependência do Senhor. Isaías 8 é o texto base dessa parte da lição. E ele fala sobre as disputas territoriais entre Israel e Judá, que eram constantes.
Os reis de Judá, eles precisavam confiar nas promessas divinas feitas ao rei Davi, que sempre haveria um descendente no trono de Judá. Mas eles sempre abandonaram ao Senhor e buscavam ajuda em lugares indevidos. É isso que é comentado no versículo 8, quando fala que, no capítulo 8, quando fala que a Assíria entra como um instrumento nas mãos de Deus, mas ele entra como um instrumento para corrigir a nação. Lembre-se que a videira não foi cortada na sua raiz, ela foi cortada para que se corrigisse. E eu gostaria de destacar no capítulo 8, a parte do versículo 19 e 20, que diz assim: quando disserem a vocês, procure um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Por que eu destaquei esse versículo no capítulo 8? Porque ele trata de um assunto muito importante. Quando você pensa em viver na total dependência de Deus, significa conhecer e viver na dependência da palavra de Deus. O versículo 20 do capítulo 8 que nós lemos, quando ele fala a lei e os mandamentos, o sentido original dessa passagem é apontando para a lei. O seu alvo está na lei de Deus, o seu alvo está no mandamento de Deus, não nos médiuns, nos espíritos, nos adivinhadores, naqueles que consultam os mortos, não está nos outros, está na lei de Deus. E eu gostaria de acrescentar aqui um exemplo que eu acho muito bonito. Ele é um exemplo de um pai e de um filho. São dois reis de Israel que existiram bem antes do profeta Isaías, mas que eles podem ser usados como exemplos de confiança em Deus. O primeiro é o rei Acaz. Se encontra a história dele em 2 Reis, capítulo 16. Ele estava para ser invadido por Israel, que havia feito uma aliança com a Síria. E Acaz ficou muito preocupado com aquilo, como é que poderia aquilo acontecer. Naquela época a Síria era de umas potências, ele tinha um exército muito poderoso e ele precisava de alguém que pudesse ajudá-lo. Então o que Acaz fez? Ele foi até o rei da Assíria, chamado Tiglat-Pileser. E aqui, em 2 Reis 16, versículo 7, gostaria de ler com vocês. Diz que Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acaz juntou prata e ouros encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real, e enviou como presentes ao rei da Assíria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. Acaz estava vivendo em meio à guerra sírio-efraimita, que também já foi citada pelo autor da lição, o Robson Luiz, e por isso eu não vou detalhar muito sobre a guerra sírio-efraimita. E ele precisava de ajuda, mas a ajuda que ele buscou foi a ajuda de um rei e não de Deus. Acaz sendo um rei da tribo de Judá. E o tempo passou, Acaz continuou sendo o vassalo do rei da Assíria, até que chegou a época do seu filho, Ezequias. Na época de Ezequias, o rei da Assíria, ele já não era mais aquele que ajudava contra os inimigos. O rei da Assíria já havia passado a ser um dos conquistadores, um dos inimigos do povo de Judá.
E o rei o dominante da Síria naquela época, na época do rei Ezequias, era o Senaqueribe. E o Senaqueribe enviou seus mensageiros, porque Judá havia deixado de pagar o tributo, que começou na época do rei Acás, e ele precisava que as ordens fossem mantidas para que não houvesse rebelião ali naquela área. Então ele enviou com muita fúria sobre Judá, e Ezequias ele precisa de ajuda, porque ele já tinha perdido todas as possibilidades de ter um acordo amigável com o rei Senaqueribe, e o país, a localidade estava para ser destruída completamente. A quem Ezequias pede ajuda? No capítulo 19, o versículo 9, fala que Ezequias orou e diz assim: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, do rei Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Eu aconselho vocês a depois continuarem lendo a história de Ezequias. E vocês vão descobrir que Ezequias teve um livramento divino e maravilhoso. Esse livramento foi dado por Deus. E ao contrário do rei Tiglat-Pileser, a quem o pai de Ezequias, o rei Acás, havia pedido ajuda, Deus não se colocou como o tributário de Judá, mas ele se colocou como aquele que ajuda ao reino de Judá, aquele que ajuda ao seu povo. Ele se colocou como um Deus fiel. Continuando na nossa lição, a próxima é o reino de justiça. Mas antes eu gostaria de ler uma citação do autor que eu achei muito interessante. Os recursos, está na página 32 da revista. Os recursos que estão em nossas mãos são meros instrumentos do agir de Deus, o canal pelo qual ele faz prevalecer a sua vontade e o seu poder. A nossa confiança não está nas coisas, títulos ou circunstâncias de poder que porventura estejamos desfrutando, mas na inconfundível confiança no Senhor, que somente aqueles que tiveram uma experiência com Ele conseguem compreender. Essa confiança para muitos é irracional e até certo ponto inconsequente, mas a história do agir de Deus nos garante que nele podemos confiar. Acás confiou no rei da Síria. Ezequias confiou em Deus. E você? Em quem você tem posto a sua confiança? Voltando à nossa lição, um reino de justiça. Todos nós queremos ter governantes justos, queremos ter leis sociais dignas, queremos viver num país que seja um país onde impere a justiça e a dignidade. E somente há um reino de justiça. Ele só é possível com Jesus como rei. De outra forma, não é possível. E por quê? Porque Jesus é o padrão do homem a ser seguido. E esse padrão, ele é colocado, eu gostaria de destacar aqui, Isaías 33, versículo 15, que é uma das leituras sugeridas pelo autor. Isaías 33, 15 fala assim: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita o suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Esse é o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Por que eu destaquei esse versículo? Porque no início do capítulo 33,
Isaías vai falando do ai do destruidor, fala sobre a Síria, fala sobre o arrependimento, que o povo pede a Deus misericórdia para ser livre do rei da Síria, fala da esperança futura, e aqui ele fala sobre aquele que vai habitar no lugar santo. E só habita no lugar santo essa pessoa que anda corretamente, fala o que é reto, recusa o lucro injusto, não aceita suborno. Não tapa os ouvidos às tramas assassinas e fecha os olhos para contemplar o mal. Em outras palavras, só pode habitar no lugar santo aquele que teve as suas vestes lavada no sangue do Cordeiro, aquele que foi salvo por Cristo e conhece a Ele. Esse é um reino de justiça. Eu gostaria de destacar uma palavra que o autor fala que eu achei muito interessante e é importante que nós nos lembremos disso como cristãos. Na página 33 ele diz: é interessante como o profeta Isaías, conhecedor das expectativas do povo de Israel, que já foram demonstradas por ocasião da instalação da monarquia, traz uma perspectiva messiânica e escatológica de todas as dimensões que foram apresentadas pelo povo, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. É isso que o povo aprendeu, é isso que nós temos que aprender. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor nos salvará. Para as considerações finais, que antes das considerações finais, na verdade, eu gostaria de destacar uma última leitura, que foi uma das leituras indicadas na lição pelo autor. Se encontra em Isaías 35. Tem como título A Alegria dos Rendimentos. Esse capítulo 35 ele é muito bonito porque ele vai falando de todas as transformações que são possíveis somente através de Deus. O deserto, ele ser florido, aquele que não, o cansado, ele ter seu vigor renovado, os desanimados de coração ganharem esperança, que são cegos terem os seus olhos abertos, os que são surdos que eles voltem a ouvir, os que são coxos que eles consigam voltar a andar corretamente. E no versículo 8, eu gostaria de destacar esse versículo no capítulo 35, diz que ali, nesse local, haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. E por que eu destaquei esse versículo dentro do capítulo 35? Porque Isaías ele fala muito sobre isso. Nós começamos a lição ouvindo falar da literatura deuteronomista, na qual é expresso que o povo abandonava os preceitos de Deus. Nós ouvimos falar sobre os ais, que são os frutos que não deveriam estar lá, porque somos bem cuidados, mas eles existem, precisam ser corrigidos. Nós vimos sobre aquele que pratica a justiça, como Deus ele pode mudar essa realidade e fazer um reino de justiça, e somente ele pode fazer. E aqui fala sobre esse reino. Esse reino, ele é para aqueles que estão no caminho da santidade. Aqueles que são puros. Os impuros não poderão passar por ele. Isso me faz lembrar, e eu gostaria de terminar com essa passagem de Isaías. A passagem de Isaías, ela fala também sobre o reino, que é um reino importante, mas que nem todos
poderão estar ali. Isaías 7, 14 a 17 diz assim: Respondi, fala sobre a grande tribulação, e no 14 começa: Respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, Isaías 35, ele cita sobre um renovo. Aquela vinha que nós vimos lá no início, que foi tão bem cuidada, ela não foi extirpada, ela foi podada. Ela está florescendo e vai florescer, porque Deus está cuidando desta vinha. Deus está cuidando do seu povo. Mas diz que para podar e para cortar, para produzir frutos, se passa por tribulação aos nossos olhos, se passa por dor. Se nós não passarmos por isso, é impossível produzirmos bons frutos. E aqui é o que fala em Apocalipse, e é por isso que eu gosto tanto e gostaria de terminar com essa passagem, porque fala que haverá um dia que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e só terão as suas lágrimas enxugadas aqueles que aqui choram, porque estão cumprindo a palavra de Deus, porque estão cumprindo o compromisso com Deus. Não é fácil produzir bons frutos, não é fácil esperar e participar de um reino de justiça, não é fácil fazer parte do reino de Deus, mas eu posso garantir a vocês que não existe nada, nada, nada melhor do que isso, e nada que se possa comparar ao privilégio de estarmos e pertencermos ao reino de Deus. Agora sim, gostaria de terminar com as considerações finais do autor da revista e gostaria de lê-las. Confiados nessas promessas, as promessas que Deus nos faz como seus filhos, que cuida de nós, descansemos no Senhor, na certeza de que um dia ouviremos do Senhor: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus nos abençoe.